Olá, meus alunos, estamos aqui hoje para falar sobre transformações do plano no plano. Não vamos falar necessariamente de todas, mas vamos apresentar algumas transformações do plano de R2 em R2, né, que são muito interessantes. Né? Então, por exemplo, expansão e contração. Né? Você tem uma determinada transformação de R2 em R2, e você tem um vetor, né, que você simplesmente apenas multiplica esse vetor por uma constante real. Né? Então, vou pegar aqui e multiplicar por V. Né? E nós temos que entender que esse alfa, né, ele pertence aos reais. Né? Esse valor escalar, multiplicando o vetor, vai produzir uma expansão ou contração do vetor. Vamos aproveitar e olhar isso dentro da perspectiva do GeoGebra. Então, eu pego aqui a minha ferramenta vetor, né, que encontra-se nessa parte da parte de ferramentas, e eu determino um vetor qualquer. Né? Então, vamos imaginar que eu determinei esse vetor aqui. Observe na janela de álgebra, ele é o 5, 2, x5, y2, né, partindo da origem. Agora, imagine que eu simplesmente pegue esse vetor e multiplique por 2, ou seja, 2u. Se eu escrever aqui 2u, olha o que aconteceu. Né? Eu não dei o Enter, mas nós já vimos que expandiu o vetor, ele ficou o dobro do comprimento, né, em relação ao outro. E eu poderia ter feito o seguinte também, né, 0,5u. Né? A gente pode ver que tem um vetor destacado aqui, né, que é metade do comprimento. Por isso, essa transformação pode ser expansão ou contração. Basta multiplicar por uma constante real. Né? Se essa constante for maior que 1, vai ser uma expansão. Se for menor que 1, uma contração. Melhor, entre 0 e 1. Né? A outra transformação que a gente pode pontuar seria a reflexão em torno do eixo X. Então, reflexão em torno do eixo X. Né? Continua uma transformação, né, de R2 em R2. Né? Só que o que acontece? As coordenadas x, y vão se tornar x menos y. Né? Então você vai fazer uma reflexão em torno. Né? E esse tipo de transformação, né, se você quer ter um vetor v, né, e você qualquer, e você quer fazer esse tipo de transformação, basta, né, você pegar o vetor v, né, transformação de v, e fazer o produto matricial, né? 1, 0, 0 menos 1, e multiplicar pelo vetor v. E com isso você vai conseguir fazer uma reflexão em relação ao eixo X. Vamos aproveitar e verificar isso no GeoGebra. Vamos então fazer a nossa verificação. Né? Vamos de novo definir um vetor. Né? Podemos usar o mesmo valor, e por que não, né? 5, 2. Definimos o vetor v, 5, 2. Para fazer essa rotação, né, o cálculo dela, né, o que eu posso usar aqui? Então, vamos exibir a janela CAS. Para isso, eu tenho que definir, né, a matriz de transformação. Né? Vou chamar a matriz A. Então, vamos definir essa matriz aí de transformação, né, que são os itens 1, 0. A primeira linha é a matriz
matriz quadrada, e 0, menos 1. Tá? Então, eu tenho que pegar essa matriz C e multiplicar pelo vetor V. Aí eu vou fazer uma reflexão em relação ao eixo X. Né? Então, poderia usar outras ferramentas, mas é interessante a gente pegar e fazer isso. Tá? Então, eu vou chamar o meu vetor, vou botar aí D, né? Eu vou definir um vetor V que vai ser o produto matricial C vezes V. Tá? Pronto. Observe que agora nós temos o vetor V, né? E agora o que aconteceu? Eu fiz uma reflexão em relação ao eixo X. Então está aí. Tá? Vamos voltar para falar de outras transformações. Então a outra seria, que a gente poderia estar falando tranquilamente, né? Seria a reflexão na origem. Né? Ou seja, continuamos falando de uma transformação de R2 em R2, né? Onde o que você simplesmente está fazendo dentro dessa transformação é inverter o sentido do vetor, né? Ou seja, a transformação você vai obter as coordenadas com sinais invertidos, simplesmente isso, né? E como é que eu consigo isso? Simples, né? Você tem um vetor V, né? Então você tem um vetorzinho V, você quer aplicar a transformação desse vetor V. Né? Então você pega a matriz, né, quadrada menos 1, 0, 0, menos 1 e multiplica por esse vetor. Né? Esse vetor XY, né? No caso aí, estamos definindo aí o vetor V. Né? Então vamos agora fazer esse mesmo teste em relação, né, à geometria dinâmica. Bom, então a gente começa, né, já comecei com o mesmo vetor, né, o 5, 2. Né? É interessante a gente quero fazer uma reflexão em relação à origem, né? Então, vamos aí na janela CAS, né, definir aquela matriz, né, de transformação. Tá? Vou chamar a matriz T, né? Vou definir como T, né, que foi menos 1 e 0. Ó. Menos 1 e 0. E 0, menos 1. Tá? E aí o que acontece? Eu quero encontrar um vetor, sei lá, um vetor C qualquer, né? Que seja o produto dessas duas matrizes, produto aí matricial, né? Que seria o T vezes o V. E pronto, aí nós temos a nossa reflexão, né, em relação à origem, né, uma das transformações. Vamos aí falar de mais uma transformação. Rotação de um ângulo, né, é uma outra transformação interessante, né? Então, rotação de um ângulo, né? Vamos botar um ângulo θ. E, óbvio, que estamos falando no sentido anti-horário. E aí, como é que se dá essa transformação, né? Estamos ainda falando de uma transformação de R2 em R2. Tá?
transformação. O que eu quero? Eu quero rotacionar um vetor, né? E para eu aplicar essa transformação, né? Imagine que você tem um vetor V, né? E você quer fazer essa transformação de V, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e fazer o seguinte produto matricial, né? Em relação ao ângulo, né? Cosseno θ menos seno θ, seno θ, e aplicar esse produto. A gente pode trabalhar aqui, ver aqui tranquilamente, né, em relação às projeções, né? Se eu fizer aplicar um pouquinho de soma de senos, de cosseno, a gente chega à dedução disso. Agora vamos ver na prática essa visualização, né? Isso é interessante, né? Então, encontrar as coordenadas, né, de um vetor que você está fazendo a rotação. Vamos agora tentar fazer uma rotação de um ângulo, né? E aí eu preciso criar minha matriz, né, de rotação. Vamos chamar a matriz R, né? R, dois pontos igual, não podemos esquecer esses dois pontos, né? E aí o que acontece? Eu tenho que jogar os dados na linha. Vamos imaginar que eu queira 30 graus, né? Não sei que ângulo está ali, mas imagino que eu queria rotacionar 30 graus, né? Então é cosseno menos seno na primeira linha, né? Então cosseno, né? Então 30 graus, né? Então vamos lá. E cosseno menos seno, né? Então menos seno, né, de 30 graus. Vamos agora para a segunda linha. A segunda linha é seno e cosseno. Então, seno de 30 cosseno de 30. Bom, então, seno de 30 é meio, então menos meio e meio está aqui. Ele não representa raiz de 3 sobre 2 direto, né? Esse aqui ele representa 1 meio vezes raiz de 3. Então tá certinho, bacaninha aí, né? E aí agora vamos fazer a multiplicação, né, do nosso vetor rotacionado, né? Vamos chamar de E, dois pontos igual, né? Aí vamos pegar R e multiplicar pelo vetor V, né? Que é o 5, 2. Então, pronto. Olha que maravilha, tá? E já apareceu o vetor rotacionado, tá? Se eu quisesse saber o ângulo entre eles, né, eu posso ver aqui, ó. Pronto, está aqui, ó, 30 graus. Então, está correto os cálculos, né? As coordenadas desse vetor é 5 raiz de 3 sobre 2 menos 1 e, para o x e para o y, raiz de 3 mais 5 sobre 2, né? Raiz de 3 mais 5 meios, né? Então, teríamos que tirar aqui o MMC, né? Então, está aí o vetor rotacionado, né? Uma coisa que é importante é que eu também posso fazer a rotação do vetor em R2 usando a fórmula de Moivre, tá? Essa aí é uma coisa muito importante, a gente não pode também esquecer isso. Existem outras transformações que eu vou deixar para a próxima aula. Espero que o pouco que nós trabalhamos hoje tenha sido bem proveitoso para falar sobre transformações do plano no plano. Um grande abraço a todos.